essa noite. Vou entregar o físico agora. Gostaria que pela fé você viesse aqui, enfiasse a mão aqui nesse saco, é um presente para você. Quem quiser um presente, vem buscar, pela fé, um por um. Vamos embora. Fazer uma bagunça santa aqui, vai, pode vir aqui. Aproveita e já abraça o irmão que você não abraçou hoje. Já dá 3 abraços aí. É, um só, hein? Não é para vender isso aí não. Pela fé. Hoje eu estou feliz. Ganhei uma filha. Está aqui conosco. Aleluia. É cada um, todo mundo, tem para cada um. Pode acreditar, pela fé. Vem aqui, tem para você. Tem para você. Não, não é chocolate não, te peguei, né? Queria chocolate, aí ó. Ô, cadê a neta aí? A netinha nova, vem aqui buscar a menina. Vai pela fé, tem um para você aqui sim. Deus não esqueceu de você não. A minha esposa falou assim, será que vai dar para todo mundo? Dá, eu sei que dá. A minha filha vai ganhar 2. Minha filha, você não, Esther. Minha filha. É a minha filha aqui, Esther. Minha nova filha. Levam para a mamãe. Leva pro Natal. Ô, Zé, leva pro Natal. Essa é uma mensagem que tem no chaveiro muito profunda. Queria trazer uma mensagem que perdurasse ao seu coração. Você vai pendurar essa no seu chaveiro. Amém? Todos receberam o presente? Pegou, Fernanda? Esposa ali não quer. Pega, leva da irmã. Quem comanda leva 2. Ela. Tem um negocinho. Aleluia. Amados, e essa mensagem nesse chaveiro aí é uma coisa profunda, sabe? O dia que nós entendemos, né? Essa mensagem aí que Jesus te ama, que Jesus me ama, a gente sofre menos, né? E eu gostaria muito de compartilhar com você uma mensagem que é isto. Jesus. O Natal em minha vida. Porque é uma grande discussão de se cristão tem que comemorar Natal de 25 de dezembro, Jesus nasceu, não nasceu. E alguns não comemoram, outros comemoram. E o dia que você entender que Ele te ama, que Ele deve ser lembrado todos os dias, e que essa é apenas uma data simbólica para nós juntos comemorarmos, né? O dia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, a gente deixa de se preocupar com essas coisas e vai entender que quando Ele vem para a minha vida, para a sua vida, é sempre Natal. E uma das bênçãos, né? Uma outra bênção esse ano, minha filha está ali, filha nova, está ali comigo ali, sentada. E uma outra bênção também, mais um ano da faculdade. E esse ano é muito interessante que você começa estudando a teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento, por outro enfoque, né? Estou na Bíblia lendo direto, mas assim, é muito bom você conhecer detalhes que enriquecem muito mais o trabalho dos nossos irmãos que viveram, biblicamente falando. Então, eu quero compartilhar com você o Natal na sua vida, na minha vida, Jesus, o Natal em minha vida, lendo com você um pedaço dessa cura, desse milagre que Jesus fez no Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero ler com você os 7 primeiros versículos, e agradecendo ali, mais uma vez, o pessoal da mídia, o Fabinho, que possibilita projetar aqui uma versão para você ler comigo, tá bom? Você está aqui a versão atualizada aí. Bom, abriu a sua Bíblia? Se não abriu, conecta aqui. João capítulo 9, diz o seguinte: caminhando, dá para chegar aí de longe? De longe eu consigo, de perto não. Caminhando, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este
ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele a obra de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou. Aleluia. A gente lê isso, né, com tanta naturalidade, e a gente não sente, né, o que aconteceu realmente naquele momento ali. Mas eu quero pensar com você. Quem escreveu esse evangelho foi um dos 12, chamado João, é o apóstolo João. E quando ele escreve isso? Não tem a data correta, mas entre 60 e 100 depois de Cristo. Ou seja, Cristo morre, depois de 30 e poucos anos, João decide escrever esse evangelho para combater um pensamento que estava naquele período. Que período? Porque o João, no finalzinho também da vida dele, escreve lá o livro de Apocalipse, escreve 3 cartas também. Bom, como assim? Estudando a história, é muito legal, história mesmo, história, escola. Você vai ver que o mundo, ele vem se desenvolvendo através de grandes impérios. A gente conhece o Império Egípcio, você que é estudante aí, me corrija aí. Aí depois dá uma amortecida, a gente não conhece muito nada, nós nem existimos ainda. E na Bíblia você vai estudando aí Egito, né? Mais para frente, você vê que tinha vários países do lado lá, várias nações, a Síria. A Síria era uma grande potência. Israel fazia muita aliança com a Síria, estudando o Antigo Testamento. Depois, nós vimos que uma grande potência que dominou o mundo foi a potência assíria, foi o Império Assírio, que ela vem e destrói, né? Nós vimos na Bíblia aí, estudando os grandes profetas, os profetas menores esse ano na escola bíblica, que a Síria vem e destrói, entre aspas, o reino do norte. E ele vai lá e mistura todos os povos ali, aquela capital, Samaria. Depois da Síria, vem um reino chamado Babilônia, que vem e domina tudo, destrói também lá o reino do sul, destrói Jerusalém, destrói o templo. Deus permitiu isso e nós sabemos por quê. Depois, lá no livro do profeta Daniel, mas é muito interessante que esse reino, o império aqui romano, ele vai até 476, dura aproximadamente 500 anos. 500 anos aí, permitido por Deus. E por que eu estou falando isso para você? Que não tem nada a ver lá com João. Tem. Por quê? Porque Deus, ele é o Senhor da história. Quando Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída e levasse aquele povo lá para a Babilônia, lá no livro de Daniel, capítulo 2, o rei teve um sonho de uma imagem, né, bonita. E no final do sonho uma pedra vem, destrói aquela imagem e quase causou a morte de muitos lá, discípulos, adivinhadores, os místicos da época lá. Então o rei manda matar, porque ele queria saber o sonho dele, o significado. Daniel, então, orando a Deus, Deus dá para Daniel a interpretação daquele sonho. E quando você lê isso, assim, com o coração mesmo em Deus, você entende que Deus está dizendo o seguinte: olha, não se preocupe. Pode não parecer, mas eu estou no controle. Eu estou no controle da história. Porque Deus falou o seguinte: olha, Nabucodonosor, essa cabeça aí significa o seu reino. Mas depois de ti vai vir um outro reino, que é o reino dos persas. Que nós estudamos aí 4 livros envolvendo esse reino. Depois do reino dos persas, viria um outro reino, o reino da Grécia, outro império, o império da Grécia.
E depois desse império, viria o Império Romano. Deus sabia de tudo. É fantástico você entender isso. Aí chega esse império, mas só que desse Império Romano, que ia impor seus costumes, seus hábitos, né, suas ideias, assim como todos os outros impérios, ia surgir um outro império. E a Bíblia vai dizer que esse império seria um reino eterno. No capítulo 9 de Daniel, segura um pouquinho aí, só para dar um fundo histórico. No mesmo profeta, ele tem uma visão de Deus, ele tem uma palavra de Deus, ele está orando e Deus dá uma visão para ele. E no capítulo 9, eu quero ler com você o que o Daniel está escrevendo, está assim, olha, ele está orando. No princípio das tuas súplicas, um anjo falando para ele já, porque eu pulei aí alguns versículos, você entender, ele começa a orar, começa a interceder, pedir perdão do pecado dele, pecado do povo, e aí um anjo vem e fala assim, olha, Daniel, no princípio das suas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque tu és muito amado. Considera, pois, a coisa que, a visão, né, e entende. Olha só, primeiro, ele fala assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Daniel está preso lá na Babilônia, Jerusalém é destruída, mas ele nunca deixou de buscar a Deus onde ele estivesse, estava lá, onde ele estava. Para fazer, olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu corpo e sobre a tua santa cidade, sobre o seu povo, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido, e já não estará. E o povo, de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações, estão determinadas. O que Deus está dizendo para Daniel, e fica um pouco confuso, porque assim, Jerusalém tinha sido destruído. Jeremias disse que ficariam 70 anos ali e voltariam para reconstruir. Como aconteceu, voltaram e reconstruíram. Aí Deus ia para Daniel, que está lá, fala, olha, vai acontecer isso, e vai ser destruído de novo. É como se Deus estivesse olhando assim, e já soubesse de tudo, como Ele sabe que vai acontecer comigo e com você, e principalmente com a história em que nós vivemos. Mas Ele não está dizendo isso para você cruzar os braços. Ele está dizendo para você viver pela fé. Olha, eu tenho tudo nas minhas mãos. E o Império Romano vem. E nesse período nós sabemos que esse império, destacando algumas coisas, tem o Júlio César, não vou falar para vocês, é interessante você ler depois, mas olha só, tem o Império Júlio César que transforma de república para império, depois vem o Otávio Augusto, quando lá aparece Jesus Cristo, depois tem o Tibério, o Evangelho de Lucas vai registrar alguns desses líderes lá, depois tem o Calígula, que a Bíblia não fala sobre ele, que é lá em Roma, mas diz que ele assim, era perverso demais. Depois ele vem Cláudio, em Atos cita um período de fome em que ele expulsa os judeus de lá. Paulo, inclusive, a Bíblia vai dizer isso lá no livro de Atos, que ele recolhe uma oferta para enviar para o pessoal. É muito lindo isso. Depois aparece Nero. E começa algumas perseguições, porque Nero, lunático, acaba colocando fogo em Roma. E dos bairros que tinham lá, alguns bairros não pegam fogo. E esse bairro onde habitavam muitos judeus,
Deus protege. E já isso dá um álibi para o Nero. Quem pôs fogo foi eles. Pode ver que o bairro deles não pegou fogo. E aí começa uma perseguição contra os cristãos. Foi nesse período também, que imagina a situação dos discípulos lá sendo perseguidos. Aí depois vem o Vespasiano também, que coloca uma ordem financeira, arruma a casa financeiramente, mas também persegue os cristãos. Aí vem o Tito, que vai lá, destrói Jerusalém, e o Domiciano, que levanta uma perseguição ainda pior, e acredita que acaba se levando o apóstolo João preso para a ilha de Patmos, lá onde ele escreve Apocalipse. Você fala, um resuminho de história. Meu filho gostava de fazer isso antes das provas na escola lá, fazia um mapa lá para estudar. Deus é o Senhor da história. As coisas não vão deixar de acontecer socialmente falando, porque você não é cristão, porque você é cristão, porque você deixa Deus, você busca Deus. A história não vai deixar de acontecer. O mundo não vai parar porque você não gosta das coisas, porque eu não gosto das coisas. O mundo não vai deixar de seguir seu rumo se a gente não adorar a Jesus Cristo. Mas existia um homem, um grupo de homens lá que buscavam a Deus. E esse homem, João, ele decide escrever porque ele estava combatendo uma ideia, porque como estava misturando os povos, veio a Grécia, muita filosofia, ele acreditava que a matéria era má, que a alma era boa, era uma confusão, que morreu, não vai para o céu, acaba a vida, tinham vários pensamentos. E outra coisa, que Jesus Cristo não era Deus, que como matéria má, Deus não podia encarnar. É assim, pensamento maluco. Então João, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o Evangelho com um desses objetivos, né? E no final do Evangelho de João, no capítulo 20, está escrito isso lá, olha, estes, porém, foram escritos alguns milagres, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o João, ele tinha alguns objetivos em mente, revelar a divindade de Cristo. Né? E ele destaca muitos sinais. A visão, quando ele escreve o Evangelho, é diferente dos outros. Ele queria fortalecer a fé dos cristãos que estavam sendo perseguidos. Porque era o Império Romano. Era aqueles doidos lá governando o Império. Ele queria combater as heresias da época. Apresentar o amor e o carinho entre o pai e o filho. E mostrar a relação especial que alguém pode ter com o pai e com o Filho, com Deus e Jesus Cristo. Diante disto, nesse capítulo, né, no capítulo 9 de João, eu quero pensar com você. E eu te convido a pensar assim. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E naquele dia, Jesus estava caminhando. E ele viu um homem cego. Observe que tem milagres que as pessoas vão até Jesus. Mas esse aqui não. A pessoa estava no cantinho dele, cego, e Jesus caminha e ele viu o cego de nascença. Então, eu estava pensando, né? Jesus, ele é o Senhor da história. Você não pode ter dúvida disso. Ele sabe tudo o que acontece na minha vida, na sua vida, no mundo inteiro. Na onisciência dele, ele sabe disso. E Jesus, ele continua caminhando pela história. Então, quando eu estou lendo esse milagre, essa situação, e eu vejo Jesus caminhando, e ele vê aquele homem, eu não posso deixar de pensar que Jesus está me vendo. Jesus está te vendo. Não dá. Porque ele é o mesmo. Mas isso aí foi há 2000 anos atrás, mas parece que eu estou vendo acontecer. Não, ele está lá. E assim como ele conhecia a necessidade daquele homem, ele conhece a minha e as suas necessidades. Porque Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo, ele não muda.
ele não muda a essência. Ele pode mudar de atitude em relação a mim e a você, como ele já fez várias vezes. Como nós lemos nos profetas, ele deixou com que a cidade fosse destruída, ele deixou com que acontecesse aquilo, por quê? Porque as pessoas deixaram de buscá-lo. Então, ele até queria, mas não podia. Ele não vai entrar na sua vida, arrombar as portas, não. Ele vai o quê? Muitas vezes bater, como já foi pregado aqui recentemente. Então, Jesus está caminhando hoje aqui. E lá em Apocalipse, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas esse mesmo João, quando ele está preso um pouco tempo depois da ilha de Patmos, ele escuta uma voz e ele vê, tem uma imagem, e ele vê a imagem, ele vê Jesus e na mão direita dele 7 estrelas. E ele passeava no meio dos carciçais, na visão, e ele vai falar no finalzinho do Apocalipse capítulo 1, olha, eu passeio no meio das igrejas. E pela fé, Jesus está caminhando aqui hoje. Está te vendo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o momento certo, a coisa certa a fazer com você. Mas é a vez daquele cego, que não tem nome. E quando ele está caminhando, passando, parece que é de propósito, né? E já nós vamos ler uma parte aí, porque olha só, não adianta você estar ao lado de Jesus. Se você não encostar nele, se você não amá-lo, se você não fizer o que ele faz, o que ele está falando ou está fazendo, você não vai entender. Vou explicar. Porque ele fala assim, ó, e os seus discípulos perguntaram, ô mestre, quem pecou? Ele ou seus pais? Então, os discípulos aqui, eles representam, teoricamente, aqueles que estão próximos de Jesus Cristo. Vamos dizer assim, a igreja. E quando você olha para Jesus e você fala, mestre, nós temos muitas dúvidas, não temos? Vai. Nós temos muitas dúvidas. Se você pudesse perguntar algo sobrenatural, porque aparentemente o cara está ali, o cego, está ali. Você está aí. Eu não sei nada sobre a sua vida. Mas Jesus sabe. Mas se você está andando com ele, e ele está permitindo que aconteça isso na sua vida, é porque ele quer que você aprenda. Mas então você fala, mestre, você olha para a vida do outro, olha como nós somos. Olha lá, olha você com Jesus caminhando. Aí você, em vez de olhar do lado de Jesus, se preocupar com as coisas celestiais, você olha para o outro e fala o quê? Por que está acontecendo aquilo na vida dele? Ele pecou, a mãe dele pecou, o pai dele pecou, e não é você, é os discípulos que estão perguntando. Nós temos algumas dúvidas sobrenaturais. Você sabe que a morte não deveria ser um problema para nós cristãos. Porque morrer é deixar esse corpo e viver com Cristo. O que mais você quer saber sobrenatural? Você tem anjo? Eu sei que tem. Você quer ver um? Eu não. Quero. O que você perguntaria para Cristo de maneira sobrenatural? Está aberto aí a oportunidade de você perguntar. Se quer saber de maneira sobrenatural, Jesus está aqui e fala, Senhor, eu estou muito curioso. O que é? O que você perguntaria? Você que está com vergonha, mas assim, quando você se aproxima dele, as coisas celestiais vão sendo reveladas. Mas aqui, vamos cuidar da vida do outro primeiro para esconder os nossos problemas, tá bom? Ele fala assim, ó, quem pecou? E aí, eu estava pensando, né? Porque eles perguntaram assim, quem pecou? E Jesus, né, vai dizer o seguinte para eles, na verdade, por quê? Por que é pecado? Quem pecou? Como assim que é pecado? E aí, pasme, se você digitar aí no Google, pecado, na tradição cristã, pecado é uma violação da norma divina. É uma resposta negativa a... Você continua não entendendo nada. Está aí no Google, tô falando sério.
Fazendo algumas citações, né, o pastor gosta de fazer, esse homem foi muito estudado lá no século V, que é o Agostinho, Aurélio Agostinho de Hipona. Ele fala assim, né, na experiência dele com Deus, que pecado é uma palavra, ação ou desejo em oposição à lei eterna de Deus. Já é mais profundo. E os discípulos estão perguntando, quem pecou? Quem pecou? E aí você vai entender o que é pecado. Jesus, então, vai falar assim com eles, ô pessoal, para um pouquinho. Nós acabamos de vir de uma discussão no capítulo anterior, quero mostrar para vocês isso. E vocês não entenderam nada. Nós estamos no capítulo 9, sim ou não? Vou voltar um pouquinho, acompanha. Jesus estava numa discussão terrível ali e fala assim, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará pelo contrário, terá a luz da... Jesus está passando ali, os discípulos acompanhando, tem essa discussão, ele vai falar algumas coisas, e logo depois vem essas perguntas. Quem pecou? Jesus foi educado demais, vamos voltar para o texto já, mas só para você entender. E aí ele fala assim, então, lhe perguntaram, onde está o Pai, onde está Deus? Nessa discussão, no capítulo 8. Respondeu Jesus, não me conheces a mim, nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias ao meu? Segura aí. De outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso? Para onde eu vou, vós não podereis? Está lá. Então diziam os judeus, ixi, será que ele está querendo se suicidar? Porque ele dizia, para onde eu vou, nós não podeis ir. Eu estou mostrando isso para vocês, porque Jesus estava ali, explicando, pessoas ao vivo com ele, e esse era o pensamento das pessoas que estavam ouvindo o discurso de Jesus, nesse momento. E não estavam entendendo quase nada. E ele prosseguiu. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. E acabou a cabeça dos caras, o que ele está falando? Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos... Quem está falando isso é Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que ele disse, pois, Jesus aos judeus que tinham crido nele, porque alguns duvidaram. Olha, vem cá. Se vocês permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade, ele está falando para esses caras. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então, Jesus está falando lá sobre isso aqui. Olha, eu faço tudo o que lhe há. Eu ando na presença dele. Eu não estou preocupado com a lei, com o que a lei diz. Porque a lei ela é escrita quando acontece alguma infração. Quando você vai no banheiro dos homens e fala assim, por favor, dá para urinar dentro do... Por que teria esse recado no banheiro dos homens? Dá para urinar dentro da bacia? Porque tem alguém errando o...
Então, a gente usa essa linguagem que pecar é errar o alvo. Mas que alvo? Viver de uma maneira que agrade a... Mas você só vai viver de uma maneira que agrade a Deus se você se aproximar dEle. E Ele vai te instruir. E aos poucos você vai se libertando da necessidade de satisfazer os desejos do seu coração, do seu corpo. Porque Ele está falando, olha, esse corpo aí não reina o reino, ele é corruptível. Vai ser necessário que esse corpo, ele sofra uma transformação. Isso vai acontecer no arrebatamento, isso vai acontecer, mas não é aula hoje disso. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, eu sou a luz do mundo. Anda comigo. Faz o que eu falo. Faz o que eu faço. Ah, o que você faz? Eu faço tudo o que o Pai me falou. Então, mas como? Porque eu ouvi o que o Pai está me falando, nesse sentido. Eu estou falando de Deus, estou falando de pai, mãe, não. E ele fala, olha, eu faço sempre o que lhe há. Então, se você fizer alguma coisa que não agrade a Deus, ele vai entender isso como uma ofensa. Ele fala assim, bom, você falou comigo antes? Não. Então, eu não posso fazer nada agora. Agora você vai seguir. E você está falando para aqueles homens lá. Bom, capítulo 8, Jesus fala sobre pecado, e aí a gente volta lá para o 9. Jesus assim, ele vai responder para os caras. Entendeu a missão de Jesus, como ele tem que ter paciência? Tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque de repente as pessoas estão vivendo uma situação, por exemplo assim, estão com cabeça a 1000 por hora, e você fala uma palavra, elas vão entender outra. Aconteceu aqui na igreja, mês passado, Jana. A nossa irmã, ela não está aqui, né? Ela machucou a mão, e ela é brava, a Elaine. Aí ela machucou a mão e falou assim, o gato mordeu minha mão, estava enfaixado. Eu falei, esse gato está vivo ainda? Aí ela chegou e falou, Jana, o que você quis dizer com aquilo? Eu falei, não sei, pergunta para ele. Ela achou, por Deus, depois eu fui lá, dei um abraço de perdão, por quê? Ela achou que o gato tinha mordido ela, tinha sido envenenado. E eu não quis isso, que ela é brava, porque jogou o gato fora. Não. Então, dependendo de como as pessoas estão, uma palavra, ela pode destruir, sim ou não? Mas olha Jesus. Jesus ele está caminhando e ele fez um teste, prova na prática. Acabou de dar um discurso. Que se você viver de uma maneira que agrade a Deus, fica tranquilo, não se preocupe com a lei. Faça as coisas corretas. Não se preocupe se é certo, se é errado, se você estiver na presença de Deus. E aí os caras falam, quem pecou? Eu falei, meu Deus do céu, vocês não entenderam nada, né? Jesus está falando. Uma lição. E ele fala assim, Jesus respondeu, ei, vai, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Tudo bem? Jesus sabe. E ele fala assim, olha que lindo, mas isso está acontecendo na vida dele, foi para que se manifestar as obras de... O que está acontecendo na sua vida? Não é que você está errado, não sei se está agradando a Deus, não estou falando isso. Mas você pode utilizar essa situação para que se manifeste na sua vida a obra de Deus. A obra de Deus deve se manifestar em você. Onde você estiver. Às vezes você está num lugar e você não vê, você não tem a solução, você não consegue resolver algumas coisas. Aí, a gente fala na escola, finge de demência, né? Não, finge de cego. Faz vistas grossas. E peça para Deus, Senhor, o que eu falo? O que eu faço? Porque se você falar da sua maneira, se você falar de uma maneira que você entende, mas aquela pessoa não está entendendo o que você quer falar, você pode criar uma confusão. Os discípulos estão ali. Então, Jesus falou o seguinte, olha, na sua vida hoje, na empresa, na escola, aqui na igreja, onde você estiver, na família, Deus
quer se manifestar. Deus quer mudar a situação. Deus quer manifestar na sua vida as obras dele. E ele fala assim, olha, ele continua, é necessário, Jesus está falando, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto você está aberto a Jesus Cristo, ouvindo, aprendendo dele, é necessário que você busque nele motivação para fazer as obras de Deus. Mas como assim fazer as obras de Deus? Viva a sua vida de maneira que você esteja agradando a quem? E automaticamente as pessoas vão se agradar de você. Não é o contrário. Não é você ficar fazendo grupinho aqui, grupinho ali, agora sim, agora vamos juntos agradar a Deus. Não, é o contrário. Busque a Deus. Deus vai reunir os que o buscam para adorá-lo coletivamente. Então ele fala, olha, é necessário que enquanto você está dando a oportunidade do Espírito Santo falar ao seu coração, aproveita e repensa tudo o que está acontecendo na sua vida. E Jesus está falando, ó, eu cheguei, eu estou passando aqui. Vou mudar a sua vida. E ele não está nem pedindo, ele não está nem pedindo autorização para você mais. Aquele cego está lá. Jesus sabia o que ele precisava para mudar de vida. Você está aqui. Jesus sabe o que você precisa para mudar a sua vida. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a... Ele não quer isso? Ele não quer eliminar nossas mentes, as nossas ações? Quer ou não quer? É o que ele mais quer. É te dar uma visão nova. É te dar um tênis novo para você caminhar. Natal está chegando. Uma nova visão, um novo caminhar. Jesus quer iluminar a sua vida. Ele é a luz do... E aí, vem uma coisa assim, inexplicável. Não vai tentar escavar, tentar descobrir que estava faltando um pedaço, porque eu sei muito bem o que é faltar um pedaço do seu corpo. Deus restaura, meu irmão. Vou te mostrar aqui, tu foi um acidente aqui há 2 meses atrás, aqui na igreja. Aqui, ó. Deus restaura. Só que tem o tempo. Mas ali, olha o que ele faz. Jesus, entenderam isso aí? Os caras, entendemos. Nada. Até a próxima lição. E aí, Jesus faz o quê? Ele cuspe no chão, faz um lodo, ele aplica aos olhos do cego. O que ele vai fazer na sua vida? Oh, eu quero que ele faça a mesma coisa. Eu quero sentir a cusparada de Jesus. Só faltava essa. Não. Ele vai fazer exatamente o que for necessário para mudar a sua visão, para devolver a sua visão das coisas, para você abrir os olhos, para você entender, opa, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar ali, eu preciso caminhar aqui, eu preciso ouvir mais, eu preciso falar mais. Eu não sei. Mas ele fala assim, ó, hoje eu vou fazer o necessário para você enxergar, para você mudar a vida, porque esse homem aí, ele viveu uma vida, ele vai mudar a vida. Nós nem vamos pensar nisso. Fica o desafio para casa. O que esse cara enfrentou depois dessa mudança de vida? Para você ver o que você vai enfrentar quando você busca fazer as coisas corretas. E Jesus vai fazer o necessário, porque ele fez. E ele faz assim, olha, tá bom, ponto. Agora, olha só o que ele vai falar. Vai. Dá uma ordem. Vai. Fazer o quê? Vai se lavar. Onde? No tanque de Siloé. Jesus é assim. Ele dá ordem. Você vai sentir o que tem que fazer. Onde fazer. Como fazer. Ele não vai, se vira aí. Não. Ele fala, olha para mim.
eu quero tratar disto com você. Não é pastor, não é marido, pai, mãe, esposa, não! Eu estou dizendo, olha, vai. Se lava ali. Onde? Vai se lavar lá. Olha, vai lá. E ele foi? Ele foi. Aí você fala, mas também ele é cego. Quem é cego, hein? Quem é o cego da história? Está lá. Literalmente ele era cego. Mas e a igreja, que estava ali do lado dele, não entendendo nada? Quem era o cego? E nós, que estamos há muito tempo buscando, a gente não entende as coisas que acontecem na nossa vida. Mas eu me apego que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é por acaso. E aí, Jesus dá uma ordem. Nós precisamos tomar um banho de Bíblia, sim ou não? Precisamos. É a Bíblia que vai te aproximar de Deus, sabia? E a prática dela, então, vai te ensinar a guardar. Nós precisamos obedecer a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Deus encarnado. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos tomar um banho de Bíblia. Precisamos ou não precisamos? Precisamos. Quanto mais você lê, você aprende muito mais. E outra coisa, nós precisamos desse detalhe, ó, viver sendo direcionado por... Não fazer as coisas, por isso, o que eu faço agora? Eu estou mais esperto. Estou chegando, né, uma idade avançada. O que a gente faz? Eu gosto de dar esse exemplo. O que a gente faz para atravessar a rua? A faixa está lá embaixo. Qual que é o correto? Vai lá, atravessa na faixa, mesmo assim não é 100% garantido, mesmo com semáforo. A gente faz o quê? A gente dá uns 3, 4 passos na rua, aí o carro está vindo, o que a gente faz? Volta. Quantas vezes a gente já não fez isso? E quantas vezes nós não fazemos isso com a nossa vida? A gente decide dar alguns passos sem conversar com Deus antes, e aí depois sofre um acidente de percurso, e Deus fala, não tem problema. Aprendeu? Tá legal, vai, deixa eu te ajudar agora, vamos caminhar juntos. É assim que ele faz. Nós precisamos viver sendo direcionados por... Aí vai ser Natal em minha vida. Então, quando é o Natal? Dia 25 de dezembro? Março? Quando? Quando Jesus for referência na minha vida. Quando Jesus entrar na minha vida. E isso tem que acontecer todos os dias. O que um historiador A diz, o que um professor A, B diz, não interessa. Com todo respeito você pode ouvir, mas se aproxima de Deus, você tem a Bíblia, você tem a palavra. O Espírito Santo de Deus vai te orientar, vai te conduzir. Amém? Quero orar por você. Se você entendeu que Deus, que Jesus quer estar aqui hoje e que Ele quer ser o Natal na sua vida, coloca a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de meditar na sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um exemplo que nós devemos seguir de vida, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Verbo se fez carne em seu Filho Jesus e nos mostrou que é possível, sim, viver de uma maneira que te agrade, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter sido, Senhor Deus, o nosso sacrifício. O Cordeiro Santo que retirou o pecado do mundo, Senhor. Agora nós temos livre acesso por Ti, Senhor Deus, a Deus. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, visite o coração de cada um que está aqui presente, Senhor Deus, que ouviu essa palavra, que meditou, Senhor Deus, nesse texto, nessa cura, Senhor Deus.
que nós saímos daqui lembrando que o Senhor é o Senhor da história, que o Senhor está sabendo de tudo, o Senhor controla tudo, Senhor, mas o Senhor dá o privilégio, Senhor Deus, de nós, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, poder Te servir cada vez melhor, poder ser exemplo de vida para muitas pessoas, Senhor Deus, que nos conhecem. E, Senhor Deus, em nome de Jesus, continue derramando o Seu amor sobre cada vida que está aqui, Senhor, e que juntos nós possamos viver de uma maneira que Te agrade, ó Pai, obedecendo os Teus mandamentos, obedecendo os Teus preceitos,